Olá a todos, hoje queria que falássemos um pouco sobre a nova temporada da série The Chosen, a quarta temporada. Eu ainda só vi os primeiros 4 episódios dos 8, por isso vou limitar-me hoje a falarmos um pouco desses 4 episódios, assim com coisas muito genéricas, também para não estragar a visualização daqueles que ainda não viram. Adianto que é grátis e além disso com legendas, pode-se ver perfeitamente em casa, sem qualquer problema. Os episódios pelo menos estes 4 primeiros desta temporada, são um bocadinho mais longos que o habitual, chegam à hora, às vezes ultrapassam a hora, e eu continuo a gostar muito da série. Durante este ano que passou, houve algumas, eu não sei se controvérsias podíamos chamar assim, mas alguns comentários menos favoráveis à série. Eu relembro que é uma representação artística, portanto é lógico que haja opiniões mais favoráveis e outras um pouco menos favoráveis. Eu sou dos que têm a opinião favorável. Há uma outra coisa que eu possa não gostar, mas continuo a pensar que é de uma grande ajuda para muita gente, né? E ajuda a pensar no Evangelho e a querer aproximar-nos de Nosso Senhor através do Evangelho. Eu queria comentar alguma coisita de cada um dos episódios. O primeiro episódio é a morte de São João Batista. Um episódio duro, não é? Eu gostei muito. A dança lá da filha de Herodíades é contida, podíamos dizer, mas está bem feita, apanha perfeitamente a ideia do que eventualmente possa ter sucedido. E o que chama a atenção nesse episódio é a dor profunda de Nosso Senhor quando toma conhecimento, que se consumou a morte de São João Batista. No Evangelho, quando se comenta que Jesus foi informado da morte de São João Batista, diz também que o Senhor se retirou, citou estar a sós com o Pai. O seu coração humano ressentiu-se pela morte do primo e do seu precursor. E acho que vale a pena mesmo pensar nessa dor que ocasionou a Nosso Senhor a morte de São João Batista. Eu gostei muito, a dor de Jesus relembra-nos que o Senhor tem um coração glorioso neste momento, é certo, mas é um coração como o nosso, não é? Que não são diferentes as nossas dores. Como, aliás, vai acontecendo em várias ocasiões ao longo do episódio, particularmente o número 3, que já me referirei a ele, que é um bocadinho mais dramático que o habitual. No segundo, tem uma cena que toda a gente esperava a ver como é que ia ser apresentada, que é o do primado de Pedro em Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para sermos completamente rigorosos, essa primeira parte está ótima. Depois, quando Nossa Senhora acrescenta a São Pedro, dar-te-ei as chaves do céu, né? O que ligares na terra será... Nosso Senhor, pelo menos na tradução, nas legendas em português e também em inglês, penso que é assim, o original, refere-se no plural, dar-vos-ei as chaves do reino. Enfim, eu diria que é equilibrado e que o essencial não é tocado, porque todos os apóstolos no filme ficam algo admirados pelo facto de São Pedro ter recebido a primazia, digamos, dentre os vários. Há 2 episódios muito bons, um episódio muito bom, que poderia parecer quase banal, que é quando Jesus tem que explicar a São Pedro que deve perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lá os autores idealizam, os realizadores, o guionista idealiza uma situação em que São Pedro vai, falando com Jesus, vai contabilizando as ofensas de Mateus, não é? A ele próprio na vida passada, não é? Antes de se encontrarem. E penso que chegam mais ou menos até 7, não é? E São Pedro pergunta, mas até 7 que eu tenho que perdoar? E Nosso Senhor responde-lhe até 70 vezes 7. E Jesus é muito claro, não é?
nos meus seguidores não pode haver essas tricas. Não é assim a palavra, e é muito bonita a reconciliação entre os dois, é francamente boa, ultrapassa, acho eu, aquilo que às vezes podíamos imaginar, se por acaso houve algum conflito entre esses dois apóstolos. Algo que a mim me tocou particularmente, não só desse episódio, mas em geral destes primeiros quatro episódios, são as conversas isoladas de Jesus com alguns dos apóstolos. Vai falando com este, com aquele, a propósito disso e daquilo. Isto é, não é alguém que apenas se dirige às multidões, embora o faça, mas fala com cada um e adaptado às condições e aos sentimentos e aos problemas de cada um. Isso é muito inspirador para que todos nos sintamos à vontade de falar com o Nosso Senhor das nossas coisas. Claro que aparece, junto a este episódio, desde os 70 vezes 7, começa a aparecer, pelo menos, aquelas invejas que depois o Evangelho vai descrevendo, né, que quem é o maior, né, ou São Tiago e São João, empurrados pela mãe, a decidirem perguntar a Jesus se podem sentar-se à esquerda ou à direita. Isso passamos para o terceiro episódio, já vamos lá. O terceiro episódio tem algo que eu, devo ser sincero, não gostei demasiado, que me pareceu um bocadinho exagerado, que foi, enfim, a morte de uma das seguidoras de Jesus por um soldado, pelo pretor romano. Pareceu um bocadinho forçado toda a passagem, mas é precedido por uma das grandes invectivas de Jesus contra os fariseus. E eu aí sim que parece-me que a situação e o tom de voz de Jesus se adequaria àquilo que pode ter realmente acontecido. Já a intervenção dos soldados romanos, parece assim, repito, um bocadinho mais fora daquilo que o Evangelho nos descreve, mas enfim, é uma possibilidade. Esse episódio volta a trazer à nossa consideração algo que já tinha acontecido na temporada anterior, que é a pergunta: porquê é que Jesus cura uns e não cura outros? Começa, aliás, com uma passagem antes do genérico do Rei David a suplicar que Deus não deixe morrer o filho de Betsabé, não é? Dele e de Betsabé, não é? E como sabemos, acaba por morrer. Deus tinha o vaticinado, porque era fruto de uma relação adulterina. Mas a pergunta que subsiste é: porquê é que Jesus deixou morrer a tal seguidora sua e ressuscitou a filha de Jairo, né, por exemplo, né? Que é sempre uma pergunta muito boa. A distribuição das graças não são as mesmas, é uma pergunta que também o episódio vai-nos fazendo pensar, ou pode-nos fazer pensar em passagens destas, porque é que o Senhor cura uns e não cura outros, e as graças são distribuídas de forma diferente. É muito bonito e elegante a forma como Jesus explica à pessoa mais próxima da que faleceu, que não é a altura, que não está no desenho do Pai que ressuscita aquela, ou que não deixa morrer, não é? Antes até, não é? Aquela pessoa. Mas, e depois há uma passagem que a mim me chamou a atenção, eu penso que é deste episódio, agora já pode estar enganado, pode ter sido um anterior, penso que é deste, porque aqui neste acaba por se consumar a pergunta de São Tiago e São João, mais que a pergunta, o pedido para se sentarem à esquerda ou à direita. E aqui eu devo ser sincero que me chamou um bocadinho a atenção, pela positiva, a forma como Jesus reage. Eu sempre tinha imaginado que seria uma forma mais serena, ou até brincalhona, ou um bocadinho mais próxima de pronto, isto assim vai desbeber o meu cálice, mas estar à esquerda ou à direita não é do meu pai. Não digo brincalhona, mas assim mais pacífica. E no filme mostra Jesus particularmente incomodado com esse pedido, né? Porque lhes diz: vocês estão a ser como os outros, né? Querem o poder humano, né? Nós estamos aqui para servir. Essa cena, a mim parece-me que é realmente forte, mesmo que não seja a principal talvez de todo o episódio, é realmente forte, porque é um Jesus que fica perturbado, né,
pelo pedido que lhe fazem de sentar-se um à esquerda e à direita. Aliás, devo já anunciar que não é neste, penso que é no episódio seguinte, eu já confundo os episódios, mas acontece nestes 4 primeiros. O 4º episódio, esse também tem uma marca muito interessante, que é a cura do servo do centurião, que já estava sendo anunciada na 3ª temporada, e aqui alcança Jesus concede-lhe essa cura. A passagem que o centurião se ajoelha diante de Jesus e diz que não é digno que ele entre em sua casa, é feita ali é pintada com os apóstolos a assistirem a esse encontro, a esse pedido apenas, e é bonita a reação do Senhor, que nós conhecemos: não encontrei fé como esta em Israel, de uma legítima e acentuada admiração. Às vezes é bom pensar, claro, conhecemos o texto, mas nos modos de Jesus de reagir, de se entusiasmar com a fé daquele homem. Isto, por menos, foram as coisas que mais me chamaram a atenção nestes episódios. Eu insisto que vale a pena, eu convido, ainda por cima estamos em período de férias, a que vejam em casa, vejam com crianças a partir dos 10 anos, eu acho que podem gostar muito, e mais uma vez aquilo que já disse no comentário em outras temporadas, nós conhecemos apenas alguns episódios, alguns momentos da vida de Nosso Senhor, os essenciais, aqueles que o Espírito Santo quis que soubéssemos, mas ajuda a pensar que as pessoas que estiveram com Jesus, entendam-se o que eu vou dizer, eram como nós, não é? Tinham as suas alegrias, claro, estavam entusiasmadíssimos pelo Senhor, tinham a companhia de Jesus à frente de tudo o resto, seguiam-no, seguiam a Jesus, mas ao mesmo tempo tinham os seus defeitos e as suas manias e as suas tricas, e há um episódio em que começam a discutir como é que se descasca uma romã, não é? E ficam bastante, enfim, há uma fricção grande por opiniões diferentes. Isso pode ter acontecido? Pode, não é? Faz-nos bem pensar que o Senhor escolhe-nos a nós, quanto a cada um, mesmo sabendo que temos defeitos. Podemos ser grandes amigos de Jesus. Eu aconselho a que vejam os episódios.